Vamos continuar, gente, que o vídeo parou, tá? Eu parei na letra D. Havia cavalos, cabritos e patos no sítio do meu vizinho. Quero saber o sujeito predicado. Gente, olha só. Falei com vocês que quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir, de ter, né, no sentido de existir, esse verbo vai ser impessoal. E o que isso quer dizer? Um verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. É um verbo que não tem sujeito. Então, aqui, cavalos, cabritos e patos não é o sujeito, tá bom? Havia cavalos, cabritos e patos no sítio do meu vizinho é tudo predicado. Ou seja, aqui eu tenho uma oração com um sujeito inexistente, tá certo? Falei com vocês que sujeito inexistente normalmente ocorre quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, que é o caso, ou quando está indicando um fenômeno da natureza, tá certo? Por isso que aqui nós não temos sujeito e toda a oração é o predicado. E aí vocês podem ter a dúvida assim, então por que não pode ser o vizinho como sujeito? Porque eu não estou falando do vizinho, tá bom? Sujeito é daquilo que a gente fala. Mas aqui no caso, como eu tenho esse verbo haver aqui, muda completamente o sentido. E aí eu não posso falar que o sujeito é cavalos, cabritos e patos. Tá certo? Se eu botasse assim, ó, existiam cavalos, cabritos e patos, aí sim poderia ser sujeito, que aí seria cavalos, cabritos e patos seria o meu sujeito, e existiam no sítio do meu pai seria o predicado, tá certo? Mas com verbo haver não pode, na terceira pessoa do singular, tá bom? Letra E. Os animais foram bem cuidados no zoológico. Sujeito, os animais, tá? E foram bem cuidados no zoológico, meu predicado. A arara e o papagaio são duas aves brasileiras. Estou falando da arara e o papagaio. Logo, eu tenho o meu sujeito aqui. E tudo que não for sujeito é predicado. São duas aves brasileiras, meu predicado. O palhaço Paçoquinha vive no circo da alegria. Olha, eu estou falando do palhaço Paçoquinha. Não se esqueçam de colocar o Paçoquinha como sujeito também, tá, gente? Porque essa palavra aqui, Paçoquinha, está diretamente ligado ao palhaço. Então, se palhaço fica no sujeito, automaticamente o Paçoquinha também tem que ficar, tá bom? É como se fosse uma característica aqui do sujeito, tá? Está atrelado. E vive no circo da alegria é o meu predicado, tá bom? Próxima questão já quer saber dos predicados, das classificações do predicado. Então, nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal, que é aquele predicado que mistura tanto um verbo significativo como um nome. Então, assim, ó, vamos lá. Letra A. Mauro parece feliz. Gente, esse parece aqui é um verbo de ligação. Ele só serve para ligar a característica feliz ao sujeito. Então, se é uma característica, eu falo que é um nome, tá? Tudo que não é verbo, gente, é nome, é como se fosse isso, no predicado, falando de predicado, tá bom? Então, eu tenho feliz como um nome, então é a palavra mais importante desse predicado. Então, é um predicado nominal. Então, vocês vão colocar aqui PN, tá? Predicado nominal. Beatriz joga vôlei. Aqui, diferente do primeiro, esse verbo aqui é um verbo significativo, é um verbo que a gente consegue imaginar uma ação. Então, é um verbo importante. Se é um verbo importante, ele é um predicado, né? Que a gente chama de predicado verbal. Todas as vezes que eu tenho um predicado com verbo de ação, é um predicado verbal, tá bom? Então, PV aqui. O menino é sensível. Percebam que se é aqui, que é o verbo, ele só serve para ligar o sensível, que é o nome, ao menino. Então, esse verbo aqui ele não tem um valor significativo no predicado. Por isso que eu vou chamar de predicado nominal, porque o sensível, que é o nome, é a palavra mais importante desse predicado. Então, aqui vocês vão colocar PN, tá? O planeta é nosso.
a mesma coisa. Esse é aqui só serve para ligar, tá? Esse nosso aqui é o planeta, ou seja, é nosso, tá? Esse nosso aqui, como eu falei com vocês, o que não for verbo vai ser nome. Então, por isso que eu chamo de predicado nominal, tá? Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Esse aqui, gente, olha, nós temos um verbo de ação, ou seja, é um verbo significativo. Repetindo, verbo significativo é aquele verbo importante, aquele verbo que a gente consegue imaginar uma ação, tá bom? Então, eu tenho um verbo importante, um verbo significativo, então eu tenho já, assim, já sei que é um predicado verbal. Só que depois desse verbo, nós temos um nome, ó, cautelosos, e essa palavra aqui ela é importante. Se eu tenho um nome que indica uma situação aqui, se indica uma informação importante, vamos dizer assim, que aqui seria o advérbio que nós vamos aprender daqui a pouquinho, tá? Se eu tenho um nome importante, que dá um sentido importante ao verbo, eu também tenho um predicado, então, verbo nominal, ou seja, eu tenho um predicado tanto com verbo significativo, mas também com um nome significativo, um nome importante que atribui significado a esse predicado. Então, aqui vai ser o caso de predicado verbo nominal, esse PVN aqui, tá bom? Esse aqui é um pouquinho mais difícil, gente, mas com calma a gente entende, tá? Pedro saiu contentamente. Aqui é a mesma coisa do exemplo anterior. Nós temos o verbo significativo, saiu, é um verbo de ação, que a gente consegue imaginar. Mas eu também tenho um nome importante. Qual é o nome importante? É o nome contente, tá? Contente é uma circunstância que eu estou falando, tá bom? Então, se eu tenho um verbo importante e um nome importante, eu tenho novamente um predicado verbo nominal. José chegou atrasado. Mesma coisa. Olha, eu tenho um nome, que é esse atrasado aqui, e também tenho um verbo importante, um verbo de indicação. Chegou. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. As pessoas parecem seguras. Esse verbo aqui, gente, parecer nesse sentido aqui, não é um verbo de ação, não é um verbo que indica algo significativo. É um verbo que só está aqui para ligar o nome, seguras, às pessoas, que é o sujeito dela. Então, esse verbo aqui, eu tenho um verbo apenas de ligação, não é um verbo significativo, tá bom? Então, eu tenho o que eu chamo de predicado nominal. Juliana estuda muito. Verbo estudar. É um verbo significativo ou não? É um verbo significativo, porque é um verbo que indica ação. Tenho alguma outra palavra aqui que indica circunstância ou que atribui uma informação muito importante? Não, não tem. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, tá? Fred desenhava na louça. Aqui, gente, um verbo significativo, um verbo que indica ação. Então, tem um predicado verbal. O professor corrigiu a redação. Corrigiu. O ato de corrigir é um verbo significativo, né? É um ato que indica uma ação. Então, aqui também tem um predicado verbal, tá bom? E aí, vocês podem pensar, mas professor, aqui redação, louça, não são palavras que indicam o nome? Sim, são. Só que eles não estão diretamente ligados ao verbo. Diferente daqui, ó, saiu contentamente. Esse esse verbo, esse nome aqui, contente, ele está atribuindo uma circunstância, uma informação extra, vamos dizer assim, uma informação extra ao verbo, está diretamente ligado ao verbo. Por isso que aqui ele é conhecido como predicado verbo nominal, tá? Aqui não, certo? Maria chegou da viagem emocionada. Olha só, gente. Chegou tem um verbo significativo, tá bom? E aqui o da viagem emocionada é um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu também tenho
um nome importante dentro desse predicado, dentro desse verbo aqui, entendeu? Chegou emocionada, foi a forma que ela chegou. Então, por isso que é importante. É um nome importante que está atrelado ao verbo, a forma como ela chegou. Marta entregou a carta preocupada. Olha só, novamente, nós temos aqui o entregou, que é um verbo significativo, é um verbo que indica ação. E aqui eu tenho o preocupada. O preocupada é a circunstância como ela entregou, né? Ela estava preocupada. Então, aqui eu tenho um nome também. Então, tem um predicado, verbo nominal. Marta lia a carta emocionada. Mesma coisa. Lia é um verbo significativo e emocionada é a forma como ela lia, ou seja, é um nome, tá? Emocionada é um nome. É como se fosse um adjetivo, uma circunstância, como se fosse isso. Tá? Algo a mais. Eu não tô entrando ainda em classes gramaticais, tô tentando não entrar para não confundir vocês que a matéria é a próxima matéria, tá bom? Marta anda preocupada. Gente, aqui, esse andar aqui, embora andar normalmente tenha um sentido de ação, né, o verbo andar, aqui vocês podem perceber que esse andar aqui não é um andar literalmente, anda no sentido de estar. Marta está preocupada, é como se fosse nesse sentido. Por isso que aqui eu tenho um predicado nominal, porque a palavra mais importante desse predicado aqui não é o verbo andar, é o nome preocupada. É como se eu falasse assim, Marta preocupada, Marta está preocupada, é nesse sentido. Então, preocupada é um nome, por isso que é um predicado nominal aqui, tá? O carteiro entregou a carta. Gente, predicado verbal, porque a palavra mais importante desse predicado aqui é o entregou, é um verbo significativo, e a carta aqui não tá dando nenhuma circunstância desse entregar aqui, desse entregou, tá bom? Aqui já é uma parte mais de interpretação textual, né? Espero que vocês tenham lido o poema. E aí tem assim, primeira questão. Que verso do poema indica o momento da alegria do eu lírico? Coloquei para vocês aqui de forma didática, coloridinha. Então, o momento que indica a alegria é a frase era uma glória, tá bom? O verso era uma glória. Qual verso ilustra qual comunicação não era bem sucedida? Gente, a parte que indica que não era bem sucedida, ou seja, não dava tão certo assim, era a parte que indica que o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira, tá? Não tem mistério. Letra C. Que verso transmite a apreensão e nervosismo do eu lírico? O eu lírico é quem está falando, tá, gente? É o personagem aqui que está contando a história, que por sua vez é o personagem e a pessoa o narrador, como se fosse, né, o narrador. Aqui vai ser, e então era agonia, né? O que indica apreensão e nervosismo? Agonia, tá? O verso que indica isso. Então, vocês têm que escrever aí o verso. Letra D. Dos verbos destacados no texto, quais são significativos? Gente, os verbos significativos: pichava, respondesse e enganchava. São os 3 verbos significativos que estão... Ah, tá. Amarrava também, tá? Amarrava também é um verbo significativo. São os 4 verbos... São 4 verbos significativos, tá? Os verbos que indicam uma ação, verbos que têm um sentido muito importante. E agora o verbo de ligação é aquele verbo que só serve para ligar a característica, a informação, né, ao sujeito. Que verbo é esse, gente? É o verbo era. O pai era uma onça. Percebam que esse era aqui, que é o nosso verbo, ele só serve para ligar a característica onça ao pai, tá bom? E aqui pergunta a diferença de sentido das duas frases. O pai era uma onça e no tempo da onça era assim. Gente, o pai era uma onça. A mãe de fulaninha é uma onça. Quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa é brava. Onça aqui é no sentido de que a pessoa é brava. E no tempo da onça, talvez vocês não tenham nunca escutado isso, mas no tempo da onça indica que é
no tempo passado, né? Naquele passado, né? Tipo assim, no tempo da onça, no meu tempo, né? Antigamente. Antigamente não tinha internet, então era assim. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então era assim que se comunicava, ou seja, no passado. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me chamar.